Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E hoje destacaremos o investimento de 3 bilhões da CEMIG para fortalecer a rede elétrica em Minas Gerais. Os 20 anos do grupo de cães da Polícia Penal, a segurança nas UAS com detectores de metais, a inclusão de autistas nas credenciais de estacionamento, a importância de identificar fake news e 1,4 bilhões em licitações para a infraestrutura. Essas e outras notícias você confere aqui no Jornal Gazeta Norte Mineira. Boa noite. O Jornal Gazeta está no ar e começamos falando sobre como a desinformação pode trazer consequências no dia a dia. Este tema explora a disseminação de informações falsas e como isso pode impactar na vida cotidiana das pessoas. Notícias enganosas podem influenciar decisões diárias, tornando essencial aprender a identificar conteúdos falsos. Devido aos grandes avanços tecnológicos, hoje a internet te traz a informação na palma da mão ou na tela de um computador. No entanto, o fácil acesso aos dados, ao uso dessa tecnologia, podem trazer grandes problemas, como por exemplo a desinformação. A disseminação de informação falsa pode gerar grandes conflitos na sociedade. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha nas partes mais importantes. Eu queria ela aqui e ela não tá. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Esse é um tema muito importante e deve ser sempre analisado com cuidado. Agora, mudando de assunto, olha só, em preparação para o período chuvoso, a CEMIG investe no fortalecimento da rede de distribuição em Minas Gerais para garantir o fornecimento de energia com qualidade e continuidade para reduzir os números de interrupções no serviço em situação de eventos climáticos extremos. De acordo com o planejamento estratégico da CEMIG, nós estamos focados em Minas e Vencer, nós estamos com o maior investimento da história da CEMIG. São 200 novas subestações, 30 mil quilômetros de rede, instalação de religadores, dupla alimentação para municípios que ainda não têm. Além disso, nós temos um plano robusto de manutenção preventiva, para a gente preparar para o período chuvoso. Então nós temos lá 4 pilares importantes: poda de árvore, limpeza de faixa, manutenção de estruturas e inspeção de redes e linhas. Nós estamos aqui atualmente com quase 600 mil árvores podadas, nós já fizemos inspeção em 132 mil quilômetros de rede, nós já fizemos manutenção em 30 mil postes. Aqui nós falamos postes, né, cruzetas e demais equipamentos que compõem uma estrutura. E também, em tempo real, nós temos aqui, né, a nossa reestrutura, que visa, né, para o tempo real, um aumento significativo de equipes à disposição, né, para atender os serviços emergenciais. Nós saímos em média de 2.800 empregados para mais de 8.500 empregados. Isso é possível tendo em vista o plano de investimento que temos, né? Nós, no período crítico, naturalmente, a gente consegue transferir parte da equipe que está trabalhando num serviço programado para os serviços emergenciais. Além disso, nós estamos com um projeto muito importante, que é o Projeto Bases, que visa localizar e pontuar as bases, né, nas regionais, em lugares estratégicos, para que possamos, né, estar melhor dividido no Estado para fazer frente aos desafios, principalmente no período chuvoso. A CEMIG distribuiu e investiu mais de 3 bilhões de sistema elétrico em sua área de concessão.
Olha só, o Grupo de Operações com Cães da Polícia Penal celebra 20 anos de serviços essenciais à segurança pública. Com 306 policiais penais e 235 cães treinados e o programa de melhoramento genético, o Grupo de Operações com Cães se destaca na segurança prisional em Minas Gerais e capacita agentes de outros estados. O Grupo de Operações com Cães completa 20 anos. Inicialmente, em meados de 2003 para o ano de 2004, o propósito era fazer a segurança pessoal das autoridades que visitavam e transitavam em unidades prisionais, como juízes, políticos, entre outros. Basicamente, um grupo de agentes de segurança penitenciários, ex-militares com experiência prévia com cães, geralmente esses cães advindos de doações, operavam na segurança valendo-se da ostensividade e do poder neutralizador dos animais. Atualmente, são 37 canis espalhados por todo o território estadual. Esses canis hoje possuem 306 servidores, todos capacitados através do curso de operações com cães em ambientes carcerários da Polícia Penal de Minas, o qual elevou-se o nível profissional, sinotécnico e, consequentemente, o sucesso em todas as operações internas e também nas operações de segurança das unidades prisionais, sendo atividades de projeção e detecção. Além dessas, o GOC também participa de operações conjuntas com as demais forças de segurança do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, Receita Federal. Enfim, nesses 20 anos, o Grupo de Operações com Cães da Polícia Penal de Minas Gerais perpetuou como missão complementar as operações de intervenções prisionais, motins, rebeliões, subversões à ordem, grandes transferências de sentenciados e rondas perimetrais, com atuação na prevenção e no enfrentamento às situações de crime, e de detecção de materiais ilícitos dentro e fora das unidades do ambiente carcerário, e nas diversas ações no âmbito da segurança pública. Contamos com um plantel de 235 cães da raça Pastor Alemão, Pastor Belga Malinois, Pastor Holandês, Doberman e Rottweiler. Em sua maioria, esses cães são advindos de reprodução genética, o que trouxe uma qualidade elevada no potencial genético, bem como a diminuição de gastos por parte do Estado. Essa frente também, ela ocasionou na diminuição de doenças, principalmente de cunho estrutural. O Grupo de Operações com Cães da Polícia Penal de Minas, hoje consolidado, é um dos maiores grupos de ações policiais com cães do país. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o investimento do governo de Minas. Estamos de volta e olha só, o governo de Minas publicou entre julho e outubro mais de 1,4 bilhões de reais em licitações para obras de infraestruturas rodoviárias e melhorias logísticas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. A expectativa é que o volume de recursos chegue a 1,7 bilhões de reais até o final deste ano, com o lançamento de mais editais. Estamos conseguindo avanços importantes na melhoria das rodovias mineiras, gerando impacto positivo na competitividade e produtividade das empresas. É isso que o governo de Minas faz ao priorizar o investimento em estradas. Esse ano, de julho a outubro, já foram mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em licitações de obras e serviços. E a nossa expectativa é de chegar a 1,7 bilhão até o final do ano. Esses investimentos, quando concretizados, permitirão um avanço ainda maior na constante melhoria das nossas estradas. Hoje no Brasil, em vários segmentos econômicos, nós temos uma dificuldade grande de disponibilidade de mão de obra qualificada. E nesse sentido, cabe destacar, é necessário uma política pública e alinhada com as instituições de classe e com os privados que estão envolvidos nesses investimentos, para que encontremos soluções adequadas. Outro aspecto a ser levado em consideração é a produtividade e o uso de tecnologias e inovações, de forma que todos esses investimentos eles possam ser desenvolvidos com tecnologias adequadas, inclusive com a produtividade das metodologias executivas, para que os custos e principalmente os prazos sejam atingidos dentro daquilo que está sendo contratado. Temos obras por todos os lados. Também é importante reconhecer o trabalho feito pelo DR
nos novos contratos de manutenção e conservação, que têm se mostrado muito mais eficazes que os modelos anteriores. Todo esse resultado pode ser claramente percebido pela nossa sociedade e por todos que rodam e andam pelas nossas estradas no interior de... Vamos agora sair da cidade e vamos para o campo. Vamos falar sobre a mostração nos bovinos. A mostração a ferro, prática muito comum na bovinocultura leiteira, pode causar dor significativa a bezerros. Especialistas como Carlos Guilherme Vasconcelos enfatizam a importância da anestesia local para reduzir o sofrimento animal. Ele alerta para 3 fatores cruciais: a temperatura do ferro, a pressão exercida e o tempo de exposição. O controle adequado desses elementos é fundamental para garantir o bem-estar dos animais. Acompanhe a seguir a aplicação dessa técnica e entenda como cuidar melhor dos bezerros durante esse processo. Bem, agora o animal aqui está sedado, né? Ele fica aqui umas meia hora assim dessa forma. Eu vou pegar o anestésico local, que é a base de lidocaína. Então tem vários aí no mercado. Vou encher a seringa aqui. Vou pegar um outro. Decidi no outro laboratório. Encher mais um pouquinho. Agora eu vou lá no animal. Eu acompanho aqui onde vai ser o local. Aqui no caso, eu vou pegar aqui a ponta do chifre com o meu dedo, indicador, e na comissura do olho. Então eu vou marcar o meio aqui, ó. Marquei o meio, ok? Vou fazer uma anestesia aqui local. Os 2 ml aqui. Bom, e aqui um pouquinho em volta aqui da base do toco do chifre. Então agora aqui, ó, enquanto o animal ficou sedado, nós estamos deixando esquentando. Vai estar bem incandescente aqui. Vou lá no animal agora. Aqui tem duas partes aqui mais côncava e uma mais reta aqui do martelo. Eu gosto de fazer com a parte mais reta. E vou queimando aqui, ó. Então vocês estão vendo que aqui o animal não sente dor, não está mexendo. Se você estivesse mexendo, ele estaria sentindo dor. Vou queimando, ó. Vou olhando, né, ó. Paro, dou uma conferida. Confiro de novo. Tem que abaixar aqui, bem no rumo, vamos dizer assim, do aprumo da base aqui, ó. Ainda tá alto, ó. Vocês passam o dedo aqui bem rápido, ó. Ainda tá alto, então tem que ir queimando. Mais um pouco para acabamento. É muito importante falar sobre esse assunto para que os animais não sofram durante esse processo. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Estamos de volta e vamos falar agora sobre um assunto muito importante. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou a proposta que inclui pessoas com transtorno do espectro autista entre os usuários das credenciais de estacionamento preferencial. O projeto também elimina a necessidade de renovação das credenciais de pessoas com deficiência permanente. Uma proposta em debate na Câmara pretende deixar claro, em nível nacional, o direito das pessoas com transtorno do espectro autista à credencial de estacionamento em vaga reservada às pessoas com deficiência. A proposta também estabelece que essas credenciais tenham validade indeterminada, nos casos em que a deficiência seja de caráter permanente, como é o caso das pessoas com autismo.
A proposta foi aprovada recentemente pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A relatora do projeto na comissão, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, destacou em seu voto que a intenção da proposta é aumentar a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e evitar a burocracia vinculada ao processo para a renovação da credencial decorrente de uma deficiência permanente. A medida é justa, por sua vez, não há perspectiva de mudança no quadro da pessoa. Forçá-la a se submeter a exames para a renovação da credencial, que constitui apenas ineficiência do Estado e transtornos indispensáveis na vida do cidadão. Igualmente, a inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista como beneficiária da política de reserva de vagas se harmoniza com o entendimento que permeia a legislação sobre o tema. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Vamos agora falar sobre segurança. Olha só, todas as unidades de atendimento integrado, UAIs, que realizam prova eletrônica de legislação contam com detectores de metais para evitar fraudes. São 43 unidades de atendimento integrado em Minas Gerais. A iniciativa, implementada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, busca garantir integridade no processo de avaliação, combatendo fraudes e proporcionando mais tranquilidade aos candidatos. Atualmente, as 43 unidades de atendimento integrado que prestam serviço de prova de legislação eletrônica contam com um dispositivo de detector de metais. Esse equipamento garante a segurança e transparência na prestação de serviço público para o cidadão. As UAIs aplicam em média 70 mil provas por mês e terão ampliação do serviço para outras unidades, com o objetivo de resguardar a credibilidade do processo. Vamos agora com o giro de notícias, com as principais notícias de Montes Claros e região. Bom, são exatamente 10 horas e 56 minutos da noite. A nossa equipe segue aqui do Fórum de Montes Claros acompanhando o desfecho dessa história, desse julgamento do caso Felipe Figueiredo, um jovem de 21 anos que foi morto em uma boate por um policial militar aqui em Montes Claros. Nesse exato momento, o Conselho de Sentença está reunido com os jurados dentro do salão do júri aqui do Fórum de Montes Claros para a votação. E em seguida será lido então a sentença. Os familiares, amigos e também populares que acompanharam durante todo o dia esse julgamento estão aqui do lado de fora aguardando então a liberação para retornarem para o plenário, onde será lido então esta sentença. Durante todo o dia eu estive aqui no fórum acompanhando todos os detalhes e as atualizações sobre esse julgamento, inclusive agora no período da tarde eu estive aqui, acompanhei alguns trechos das falas, principalmente do promotor, e o que chama a atenção é que nos autos constam um boletim de ocorrência da ex-namorada do policial militar que relata ter sido agredida e também ameaçada com uma arma de fogo. Quando ela ameaçava, então, quando ela dizia, na verdade, que iria terminar esse relacionamento. Esses fatos desse boletim de ocorrência que consta no processo foi lido, então, pelo promotor de justiça e apresentado ao Conselho de Sentença e também aos jurados. A gente segue aqui então acompanhando toda a movimentação aqui na porta do fórum. Nesse momento se aproxima então quase às 11 horas da noite e no mais tardar até meia-noite, por volta de meia-noite, a sentença então será lida e um desfecho, desse caso tão bárbaro que chocou não só Montes Claros, mas também toda a região e a família, claro, clama por justiça. Eu acredito muito em Deus, em Nossa Senhora, que hoje vai ser cumprido a justiça, é o que a gente espera, que seja cumprida a justiça, que a justiça divina seja cumprida aqui na terra, porque a gente não pode deixar isso impune. 23 horas e 40 minutos da noite desta terça-feira foi dado então por encerrado o julgamento do caso Felipe Figueiredo. O caso, a gente relembra que aconteceu no dia 16 de dezembro do ano passado, em uma boate aqui de Montes Claros. Felipe foi morto por um policial militar do estado de São Paulo. Há cerca de 20 minutos atrás foi lido então a sentença. Então esse policial militar foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Ainda de acordo com o juiz, a prisão preventiva dele
permanece em vigor. Vamos ver um trechinho da leitura da sentença desse caso. 4. Circunstâncias sociais favoráveis, fixa a pena base de 20 anos de reclusão. Na fase intermediária, considero as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso 2 da sentença CID e considero também a circunstância atenuante da confissão espontânea. Entretanto, compenso a circunstância agravante com a circunstância atenuante, pois as têm de igual valor, e ao final eu aumento a pena base no patamar do 6. E assim a pena provisória fica fixada entre 23 anos e 4 meses de reclusão. Na terceira fase, não há causa de aumento de diminuição de pena, então a pena definitiva fica fixada em 23 anos e 4 meses de reclusão. Bom, eu conversei com o promotor de justiça do Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais, que falou sobre essa resposta rápida do Poder Judiciário à população, não só de Montes Claros, mas também de todo o Estado. Isso, julgamento de mais de 14 horas de plenário aqui no Tribunal de Júri de Montes Claros, muito bem conduzido pelo Dr. Famblo. E o Ministério Público, desde o início, apresentou uma tese muito consistente de acusação, homicídio triplamente qualificado, que foi devidamente reconhecido pelos jurados de Montes Claros, representando a sociedade e que mostra que a sociedade de Montes Claros não tolera esse tipo de comportamento, um comportamento que coloca em risco as pessoas, consumo de álcool com arma de fogo, e que veio a vitimar um jovem cuja vida não volta mais, mas a família pelo menos tem um sentimento de justiça, sentimento de que a justiça ainda existe e que dessa forma eles podem ficar mais tranquilos. A pena foi de acordo com aquilo que os jurados concluíram. Um homicídio triplamente qualificado, o regime brasileiro afirma que essa pena tem que ser aumentada e valorada em consonância com o que os jurados decidiram. Portanto, a pena que o Ministério Público reputa adequada, sim, para esse tipo de delito. Um delito que vitimou o jovem de 21 anos e que, triplamente qualificado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, obteve, na resposta do juiz togado que elabora essa pena, uma pena adequada àquilo que os jurados decidiram. Bom, a nossa equipe também conversou com os advogados de defesa e acusação que falaram sobre o desfecho deste julgamento. Eu sempre digo que nenhum julgamento, no final, quando há a decisão do Conselho de Sentença, há vencedores ou perdedores, né? No júri, sempre, ou na maioria das vezes, se perdeu uma vida. Diante disso, a decisão do Conselho de Sentença foi pela condenação do acusado. A defesa entende que a decisão ela é soberana, né, conforme a própria Constituição da República diz. Só que ela tem um entendimento diverso, né? Eu ainda entendo que as qualificadoras não estão ali presentes. É o motivo pelo qual a defesa vai interpor recurso de apelação e esperar os próximos deslindes e a resposta do Tribunal de Justiça. Vou conversar agora com o Dr. Josias Neves, que é assistente de acusação. Doutor, comenta pra gente, né, o desfecho desse julgamento, com a pena aplicada, a família está satisfeita? Infelizmente satisfeita nunca vai estar, né, até porque a família perdeu um ente querido e pena nenhuma ia trazer a família a vida do Felipe de volta. A gente acredita que foi uma pena justa na medida da lei, foi reconhecida todas as qualificadoras e agora aguardar o cumprimento de fato dessa pena e a acusação acredita que foi uma pena justa sim. Uma resposta rápida do Poder Judiciário à população. Com certeza, como eu disse anteriormente, um processo muito bem conduzido, desde as investigações, desde a fase judicial, um caso que todos os servidores estiveram bem empenhados, até mesmo em razão da comoção deste caso e graças a Deus no final deu tudo certo. Então, mais uma resposta rápida aí do Poder Judiciário à população. Como eu disse, então, esse policial militar do Estado de São Paulo foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio. Esse crime, a gente reforça, que aconteceu no mês de dezembro do ano passado em uma boate aqui em Montes Claros. Então, na noite desta terça-feira, foi declarado encerrado, então, o caso Felipe Figueiredo. Mais detalhes como estes e outras notícias você acompanha em nossa programação e através do portal gazetanm.com.br. Chegamos ao final desta edição. Obrigado por nos acompanhar. Eu fico por aqui e até a próxima.
Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.